dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Asson Farias, professor de Geografia, em mais uma videoaula. E hoje nós vamos estar aí falando alguns conceitos de geografia urbana, certo? Então são alguns conceitos primordiais para a vida de vocês, para a vida estudantil de vocês, conceitos que vocês precisam aí fixar isso bem direitinho na cabeça de vocês entenderem, tá certo? Porque é um conteúdo que vocês vão estar levando aí ao longo do ensino fundamental, do ensino médio e também para a vida futura de vocês aí, a vida fora da escola. Então são alguns conceitos como conurbação, região metropolitana, tá certo? Como megalópole, como cidades globais, megacidades, conceitos urbanos aí da geografia urbana que vocês precisam ter isso aí bem direitinho aí na mente de vocês, tá certo? Então vamos lá. Diário de Geografia, Rap Geográfico. Colonização, industrialização gerou urbanização, aumento proporcional da população urbana sobre a população rural. Colonização, industrialização gerou urbanização, aumento proporcional da população urbana sobre a população rural. Cidades não dormem, estão em profusão, perfeita confusão. Urbanização, cidades em fusão. Chama conurbação, multiplicação, espaço aplicação, especulação pra uma série de construção, espaço em ação e gente que de repente gera gentrificação. E a desigualdade se põe na paisagem ao ver condomínio no centro e favela nas margens. Várias realidades sem liberdade na cadeia ou sua casa, muro alto, janela com grades. Parques usados por usuários usuais, na calçada julgados por usuários casuais. Se os pequenos traficantes caçados são, grandes traficantes nem caçados são, nem com delação. Sua inovação tecnológica, nada lógica, me trouxe poluição. Os rios estão cheios de bichos que encontraram no lixo seu novo nicho. Revolução? Colonização, industrialização gerou urbanização, aumento proporcional da população urbana sobre a população rural. Colonização, industrialização gerou urbanização, aumento proporcional da população urbana sobre a população rural. População saiu do campo para as cidades para ter êxito total. Configura êxodo rural em busca de saúde e educação, mas foram jogados para as margens. Favelização, banalização da vida e a saída é trabalhar, se matar de trabalhar. Os nordestinos levantaram um prédio que hoje não pode entrar, a não ser para trabalhar. E o preconceito é tão intrínseco que parece natural e não construção social. É necessário uma desconstrução desse impasse tal e destruição de classe social. Trânsito humano, uma multidão individualizada caminhando na calçada, muitas atrasadas. Jornada quanto tempo, tempo esse que é trocado por dinheiro ao trabalhar. Se matar de trabalhar, se matar de trabalhar, se matar de trabalhar, se matar de trabalhar. Então vamos estar aí falando aí, tá certo? Dos primeiros conceitos aí que nós vamos estar falando justamente aí sobre metrópoles, ok? Então vamos ter aqui ao redor das cidades que representam importantes polos financeiros, industriais e culturais. Então cidades que apresentam essas características podem se formar grandes áreas urbanas compostas de diversas cidades que se conectam espacialmente, ou seja, que se ligam fisicamente, formando apenas uma única mancha urbana. Então esse fenômeno é chamado de conurbação, certo? Então o que é a conurbação? É quando o espaço físico de dois municípios, tá certo, se encontram fisicamente. Então quando há um encontro físico de dois ou mais municípios fisicamente, quando eles se encontram, chamamos esse fenômeno de conurbação. Então a conurbação, fenômeno urbano, certo? É um fenômeno que acontece na cidade, que ocorre a partir da unificação de duas ou mais cidades, formando uma malha urbana contínua, ou seja, essas duas cidades ou mais de duas cidades, quando elas se encontram fisicamente, aparentemente parece uma só cidade, certo?
Então vamos ter aqui a unificação da malha urbana de duas ou mais cidades em consequência do seu crescimento geográfico. Então, por conta do crescimento geográfico de ambas as cidades, que aqui fala que pode ser de duas ou mais, então quando há a expansão do crescimento geográfico, justamente essas cidades se encontram fisicamente uma com a outra. E justamente nesse encontro físico há esse fenômeno urbano chamado conurbação. Então, para entender melhor, certo? Observem essa imagem. Então, aqui nós temos, aparentemente, se não tivesse essa linha vermelha e essa legenda, tá certo? Vocês iriam com certeza dizer que isso era uma única cidade, quando na realidade não é. Então, foi traçada essa linha vermelha aqui nessa avenida aqui, para justamente é o marco divisor de duas cidades. Não só de duas cidades, mas de duas cidades e de dois países. Então vocês podem observar dessa linha para a direita, nós temos a cidade de Pedro Juan Caballero, certo? Que fica no Paraguai. E no lado esquerdo, no lado oeste, nós vamos ter a cidade de Ponta Porã, que é uma cidade aí do Mato Grosso do Sul, que fica no Brasil. Então aqui vocês podem observar que nem Ponta Porã, nem Pedro Juan cresce para cá, tá certo? E nem Ponta Porã cresce para lá. Por quê? Porque o espaço físico das duas cidades já foram totalmente preenchidos aí com a expansão urbana, tanto da cidade de Pedro Juan como também de Ponta Porã. Então aqui houve o encontro físico dessas duas cidades. A esse fenômeno urbano nós chamamos de conurbação. Outro exemplo aqui na nossa cidade também, João Pessoa, certo? É ali onde fica o Hiper Bom Preço, ali na estrada de Cabedelo. Então aqui é a estrada de Cabedelo, certo? Aqui é a via paralela, a BR está aqui ao lado. Esse sentido é para Cabedelo, certo? E esse outro sentido é voltando aqui para o lado do shopping, certo? Então aqui tem essa rua, quem vem da BR sai da BR e entra nessa via paralela. Quem vem aqui para o Hiper, então entra nessa rua. Então vocês podem observar que essa área do lado do Hiper, tá certo? Do lado de lá da rua do Hiper, faz parte do município de Cabedelo. E do lado de cá dessa loja, certo? Faz parte do município de João Pessoa. Ou seja, essa área aqui entre João Pessoa e Cabedelo já não tem mais para onde crescer, nem para um lado nem para o outro. Já se encontraram fisicamente. Então, esse encontro físico dessas duas áreas urbanas, dessas duas cidades diferentes, é justamente nós chamamos de conurbação. E tem uma outra área também que vocês conhecem, tá certo? Que é justamente aqui o retão aqui, essa área Avenida Presidente Tancredo Neves, né? Justamente chegando aqui embaixo do viaduto, tá certo? Passando aqui embaixo do viaduto, aqui é quem vem do shopping para o centro e aqui é quem vem do centro para o shopping. Aqui o viaduto da BR, tá certo? Aqui na BR. E justamente aqui do lado fica o estacionamento do Forroc. Aqui vocês podem ver ao fundo, tá certo? Vocês podem ver ao fundo aqui o Manaíra Shopping, ok? Então, vocês estão vendo aqui que é o estacionamento do Forroc e aqui do outro lado era um material de construção que se encontra fechado. Então, aqui, essa área aqui, quem está transitando aqui, está transitando na área do município de Cabedelo. E quem está transitando aqui, está transitando justamente na área do município de João Pessoa. Ou seja, aqui como nós vimos aqui nessa área, também essas duas áreas fisicamente elas já se encontraram. Então, como aqui já houve o encontro físico dessas duas áreas urbanas, dessas duas cidades, então aqui nós também podemos chamar esse fenômeno urbano de conurbação, ok? Então, continuando, nos espaços em conurbação, as cidades centrais são conhecidas como metrópoles. Então, nós vamos ter aí um conjunto de várias cidades, tá certo? Que essas cidades elas podem estar conurbadas ou não, mas aí nós vamos ter o conjunto dessas cidades, essa mancha urbana, que nós vamos chamar de região metropolitana,
onde essa região metropolitana é formada por algumas cidades, inclusive algumas delas podem estar ou não conurbada, certo? E a cidade principal aqui dessa região metropolitana, justamente nós chamamos de metrópole. E é o nome dessa principal cidade, dessa principal metrópole, que vai dar o nome à região metropolitana, certo? Aqui, como nós podemos observar, a região metropolitana da Grande João Pessoa. Então, essa região metropolitana é formada pela cidade principal, pela metrópole da região, tá certo? Da região metropolitana, que é João Pessoa, e além disso, João Pessoa é formada, essa região, além de João Pessoa, é formada por outros municípios, como Rio Tinto, Lucena, Santa Rita, Cabedelo, certo? Bahia, Cruz do Espírito Santo, Pedra de Fogo, Caporã, Pitimbu, Alhandra e Conde. Então, nós podemos observar aqui, quem conhece aqui João Pessoa, essa região metropolitana, sabe que João Pessoa está conurbada já com Bahia e já se encontra conurbada com Cabedelo, com essas duas cidades. As demais ainda não, tá certo? Mas essas duas cidades já se encontram fisicamente em algumas áreas já conurbadas com João Pessoa. Mas aqui, independente se elas estão conurbadas ou não, toda essa área azul justamente forma a região metropolitana de João Pessoa. Como eu disse a vocês, a região metropolitana vai receber o nome da cidade principal da metrópole, como é o caso da região metropolitana de João Pessoa, região metropolitana da Grande Recife, região metropolitana da Grande Natal e assim sucessivamente. E a título de curiosidade, eu estou trazendo aqui para vocês, tá certo? No caso específico do estado de São Paulo, onde nós vamos encontrar 4 regiões metropolitanas. Então, aqui há uma intensa urbanização, tá certo? Áreas também que são bastante conurbadas, cidades uma colada com as outras fisicamente. Então, nós vamos ter aqui 4 regiões metropolitanas. A região metropolitana da Baixada Santista, que se localiza aqui nessa área, tá certo? Região metropolitana da Baixada Santista. Cidade principal é a cidade de Santos, ok? Por isso aí, Baixada Santista, cidade de Santos. Nós vamos ter a região metropolitana de Campinas, onde a cidade principal, a metrópole aqui vai ser Campinas, onde vocês podem ver essa areazinha verde. Nós vamos ter a região metropolitana da Grande São Paulo, a capital justamente é a principal cidade dessa região metropolitana. E vamos ter a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que é justamente essa região aqui. Então, o estado de São Paulo é abrangido aí justamente por 4 regiões metropolitanas. Então, nós vamos ter aqui, então, de uma forma bem simples, conurbação é o encontro de 2 ou mais cidades, é o encontro físico de 2 ou mais cidades, certo? Que o conjunto de municípios conurbados e que desfrutam de uma infraestrutura e serviços em comuns, cidades que estão intimamente ligadas, dependente da metrópole, da cidade principal, o conjunto dessas cidades, onde tem uma cidade principal, chamada justamente região metropolitana. E a metrópole é justamente a principal cidade que forma aqui a região metropolitana. Então é a cidade mais importante, como o caso de João Pessoa, como nós já falamos, região metropolitana de João Pessoa, certo? Que exerce uma influência econômica e social em toda a região metropolitana. Então, João Pessoa é uma cidade de referência para os outros municípios que formam justamente aqui todo esse conjunto dessas cidades aqui que formam a região metropolitana da Grande João Pessoa, ok? Então, vamos ter aqui um outro conceito, são as megacidades. É simples. Então, as megacidades são centros urbanos com população igual ou superior a 10 milhões de habitantes. Então, aqui nós estamos falando em termos quantitativos, certo? Em termos quantitativos. Então, toda e qualquer cidade que tiver 10 ou mais milhões de habitantes, elas são consideradas uma mega cidade. Então, em 2016, havia 31 megacidades em todo o planeta, certo? Incluindo 2 cidades brasileiras. Então, quando falamos de megacidades, cidades com 10 ou mais milhões de habitantes, no Brasil nós temos 2 cidades que têm aí justamente que se enquadram nesse conceito, cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes, que são as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, tá certo? São as capitais do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, a previsão é que até 2030
tenham se formado mais 10 novas megacidades, a maioria na Ásia e na África, então passando assim de 31 para 41 megacidades. Isso é a previsão para o ano 2030, certo? Então vamos ter aí, quando falamos de megacidades, as duas megacidades brasileiras, São Paulo, as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Um outro conceito são as cidades globais. Então, se com relação às megacidades nós observamos a questão quantitativa, tá certo? Quando falamos de cidades globais, nós vamos observar os aspectos qualitativos, certo? Algumas qualidades que algumas cidades no mundo têm, tá certo? Qualitativo, que justamente faz com que essas cidades sejam denominadas de cidades globais. Então vamos ter aqui, então, além de serem polos financeiros e industriais, as cidades globais, também chamadas de cidades cosmopolitas, certo? Então cidades globais ou cidades cosmopolitas, são centros de produção de conhecimento e de criação de tendências de influências entre outras cidades ao redor do mundo. Então são as cidades mais importantes do mundo, cidades que são referência para outras cidades, para outros países do mundo, certo? Então são cidades que são polos financeiros, são polos industriais, também são áreas de desenvolvimento aí de tendência de cultura, tá certo? Entre outros. Então esses centros urbanos abrigam grandes sedes de bancos, sedes de indústrias e empresas multinacionais ou transnacionais. Então, além de grande número de habitantes, tá certo? Além de grande número de habitantes de diversas origens. Então, são cidades que vão ter um número grande, tá certo? De pessoas de outros países, de grande quantidade de imigrantes residentes nessas cidades. Então, no Brasil, quando falamos de Brasil, megacidades, nós só vamos ter uma cidade que é considerada uma megacidade, que é uma das principais cidades do mundo em todos os aspectos, como nós vimos. Questões financeiras, industriais, tá certo? Culturais. É uma cidade que abriga uma grande quantidade, é a cidade no Brasil que mais tem uma diversidade de povos de outros países, é a cidade de São Paulo. Então, São Paulo é considerado uma cidade global. Então, no Brasil, a única cidade global é São Paulo. Já quando falamos de megacidades, então temos duas, São Paulo e Rio de Janeiro. Aí nós podemos dizer com toda certeza, então, que toda cidade global, todas as cidades globais, elas têm mais de 10 milhões de habitantes. Ou seja, todas as cidades globais, elas são também consideradas megas cidades, certo? Então, toda cidade global, ela é uma mega cidade. Porém, nem toda mega cidade é uma cidade global. Então, nessa frasezinha, o que nós podemos falar da melhor maneira é o seguinte, que todas as cidades globais, elas são uma megacidade. Exemplo, São Paulo. São Paulo é uma megacidade e é uma cidade global ao mesmo tempo. Porém, nem toda megacidade é uma cidade global, como é o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma megacidade, mas ela não tem as características que faz dela uma cidade global, tá certo? Então aqui nós vamos ter uma vista aí parcial da Avenida Paulista, tá certo? Que justamente fica aí na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, que justamente diz aqui que é um dos principais marcos financeiros e turísticos aqui da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista, uma das principais, se não a principal avenida aqui, onde justamente vai concentrar a sede de algumas empresas de bancos, certo? De algumas indústrias de multinacionais ou transnacionais, aqui que estão localizadas no Brasil, são empresas que se instalam justamente aqui em São Paulo, principalmente aqui, muitos deles estão aqui nesses prédios e escritórios, tá certo? Na Avenida Paulista. Então, espero que o conteúdo tenha ficado claro aí para vocês, que vocês tenham gostado aí do conteúdo, certo? Uma vez aí que nós tratamos de alguns conceitos relacionados à geografia urbana, espero que tenham gostado e tenha ficado claro aí para vocês, ok? Então, para finalizarmos aí com chave de ouro, tá certo? Reforçando aí o nosso recadinho da semana, não deixe o amor de Deus te separar, ou não deixe o mundo te separar do amor de Deus, tá certo? Então,
amar a Deus sobre todas as coisas, Deus acima de tudo, ok? Então, ó, um forte abraço, um cheiro no coração, fiquem na santa paz de Deus e até a próxima, se Deus quiser e assim Ele permitir, ok? Tchau, tchau.